Hoje é o nosso 7º encontro, onde nós vamos falar da lei do propósito, da lei do Dharma ou do propósito de vida, né? E em muitos dos nossos encontros nós já conversamos sobre essa lei. E essa lei realmente, quando praticada, quando exercida, e o Deepak Chopra, ele é um médico indiano radicado nos Estados Unidos, que escreveu diversos best-sellers, gente. E um dos best-sellers dele é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E ele inicia essa lei com um pequeno poema de Khalil Gibran. Não sei se vocês conhecem Khalil Gibran. Ele tem um livro de poemas que se chama O Profeta. E é um livro assim, gente, é lindo. É muito lindo, vale muito a pena ler esse livro. Então, para que a gente comece o nosso encontro de hoje, vai ali no aviãozinho e vai encaminhando esse nosso encontro para o maior número de pessoas, porque esse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje é um conteúdo transformador. As 7 leis espirituais do sucesso, quando praticadas, elas realmente transformam a vida. Gente, quando eu iniciei esse processo do autoconhecimento, eu comecei pelas 7 leis espirituais do sucesso, há um bom tempo atrás. E eu praticava uma lei por semana e depois juntei todas as leis, né? Então a gente está nesse processo aqui, há 7 encontros falando de diversas leis, e essa de hoje, a lei do Dharma. E ele inicia: trabalhar com amor é tecer a tela com fios tirados do coração, como se aquele tecido fosse vestir a própria pessoa amada. Não é lindo isso, gente? Esse é um poema de Khalil Gibran no livro O Profeta. Alguém já leu O Profeta aqui? Então, assim, a 7ª lei espiritual do sucesso, que é a lei do Dharma, e eu já vou explicar o que é Dharma para vocês, e também a gente pode dizer que é a lei do propósito de vida, ela nos vem afirmar que todos nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Então, a gente passa o nosso dia a dia com tantas preocupações com as coisas que passam, com as coisas que nos podem ser roubadas, tiradas de nós. E hoje eu dei até um exemplo para uma paciente que eu atendi. Quando alguém fala alguma coisa de você que você sabe que não é verdade, mesmo assim aquilo te ofende, aquilo te prejudica, aquilo rouba a tua paz, isso significa que aquela paz, ela não é tua. Porque aquilo que pode ser roubado de nós não é verdadeiramente nosso. E não existe um milagre, gente, para que a gente possa conquistar essa paz. Não existe nada, e às vezes as pessoas procuram isso no processo terapêutico, algo que possa deitar lá na maca ou no set terapêutico e simplesmente sair de lá curado ou transformado. Tudo é um processo na nossa vida e cada coisa que nos acontece faz parte desse processo. E quando a gente quer tirar, né, gente? Quando a gente quer tirar essa parte que causa dor, né, esse sofrimento da nossa vida, é como se nós quiséssemos pular etapas. Eu vou dar um exemplo para você. Você entra no primeiro ano, quando você está iniciando os estudos. E de repente tá difícil, né? Tá difícil para você aprender a escrever, a ler. E você fala, nossa, isso tá muito difícil, eu quero pular direto para a 3ª série.
a gente não consegue. A gente precisa passar por esses processos. O problema de tudo isso, gente, é que a gente vai crescendo e nós vamos estudando muitas coisas e nós vamos conhecendo muitas coisas, nós vamos tendo muitas experiências na nossa vida. E a cada experiência que nós vamos tendo com as coisas, com as pessoas, com os acontecimentos, isso faz com que a gente se apegue àquela experiência. E muitos de nós somos tão apegados às referências internas, às referências externas de tudo aquilo que a gente viveu, e que quando a gente está diante de algo novo, o nosso ego não permite experimentar. Porque aquela forma antiga de ver a vida permanece aqui. E como o nosso corpo é neuroquímico, e aqui dentro existe um padrão mental que nós alimentamos desde tempos imemoráveis, desde quando nós éramos crianças. Então, assim, tudo que a mãe sente passa quimicamente para o feto. Então, se a mãe tem aquela predisposição, né? E a nossa mente, por natureza, é negativa para a preservação da espécie, então a gente nasce já com aquela predisposição de ansiedade, de querer fazer todas as coisas ao mesmo tempo e não dar conta de todas essas coisas. Então, gente, essa necessidade de controle nos distancia das possibilidades que a vida pode nos trazer. E quando a gente era criança, muitos de nós não vamos lembrar disso. Nós éramos potencialidade pura. Quando nós éramos crianças, nós éramos potencialidade pura. Então, uma criança, ela ainda não tem tantas experiências dos quais nós temos. E essa criança, ela não é apegada a este conhecimento. Então ela experimenta infinitas possibilidades da vida e ali ela se aproxima do divino. Então nós vamos crescendo e vamos nos distanciando da divindade que existe dentro de nós. Então, quando a gente inicia aqui a lei do propósito de vida, do livro de Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, então a primeira coisa que ele fala é que todos possuem um objetivo na vida, um talento singular que ninguém mais tem. Gente, quando a gente fala de talento singular, quando a gente fala de uma habilidade singular, a gente não está falando de dons, né? Eu estava assistindo uma palestra do Tiago Brunet, né? Eu sempre menciono aqui nos nossos encontros. E o Tiago Brunet, ele diz que os nossos dons a gente usa para a humanidade. Os seus talentos você pode usar para trabalhar, para ganhar dinheiro. Deepak Chopra, ele já junta essas duas coisas. Ele diz que você tem um talento único que ninguém mais tem no mundo. E eu vou te falar uma coisa, e isso é tão importante que vai transformar a sua vida agora. Presta atenção. Se você tem um talento único que ninguém mais tem no mundo, toda vez que você ficar se comparando com alguém, sempre haverá alguém pior ou melhor do que você. E enquanto você ficar se comparando, você não terá acesso ao seu talento único. Por quê? Porque o seu talento único vem da tua essência, da conexão, da unificação com o divino. Eu não vou dizer com o divino que
está em você, mas com o divino que é você, porque nós somos divindades disfarçadas. Existe em você um poder divino tão grande que quando você procura esse poder aqui fora, nas coisas que o mundo te proporciona, é como se você estivesse buscando algo impenetrável, você não consegue, porque isso está dentro de você, isso deve transbordar em você. Então, enquanto você ficar se comparando, você não vai ter acesso ao seu talento único. Porque ele está na não comparação. Gente, faz sentido isso para vocês? Como que é isso para vocês quando vocês ouvem isso? Fala um pouquinho aqui para mim se isso faz sentido para você. Faz sentido para vocês isso? Que enquanto a gente ficar se comparando, sempre terá alguém pior ou melhor do que você. E como você tem um talento único, você não tem acesso. Oi, memorável. Você não tem acesso a esse seu talento porque você fica se comparando. E enquanto a gente se compara, gente, sempre vai ter alguém pior ou melhor que nós. Então, Deepak Chopra vem nos falar que cada um tem um talento único. E esse talento, ele precisa dialogar com as necessidades do mundo. Então, você tem um talento. Oi, querida Sandrinha. Então, você tem um talento e esse talento, ele dialoga com as necessidades do mundo. Então, a lei do propósito de vida, ela encerra em 3 componentes. Que somos seres espirituais ou divindades disfarçadas. Sandrinha, as 7 leis espirituais do sucesso do Deepak Chopra. Hoje a gente está no 7º encontro, né? Então, assim, somos seres espirituais disfarçados em divindades. E o segundo componente é que cada um de nós tem um talento único para se expressar no mundo. E o terceiro componente da lei do propósito é que estamos aqui para servir uns aos outros. Então há quem entre numa floresta e só veja lenhas para sua fogueira. E há quem entre numa floresta e veja o que eu posso servir. Então a pergunta é, não é o que eu estou ganhando com isso, e sim onde eu posso servir. Então, se hoje você não tivesse problemas financeiros na tua vida, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você continuaria fazendo o que você faz? Você continuaria exercendo o que você faz? Essa é a pergunta que o Deepak Chopra traz aqui no livro. Então, assim, gente, a experiência da nossa espiritualidade associada à expressão do nosso talento, que dialoga com as necessidades do mundo, nos traz abundância ilimitada. E quando a gente fala de abundância, ela não tem relação com o dinheiro. Eu posso viver a vida de forma escassa ou eu posso viver a vida de forma abundante. O dinheiro só é uma consequência desse estado de ser. Então, quando eu vivo na escassez, eu estou o tempo todo reclamando da vida, o tempo todo reclamando das pessoas, achando que eu não sou boa o suficiente, achando que essa casa não é boa o suficiente. Assim eu estou vibrando na escassez. E quando eu vibro na abundância, eu sempre acho um motivo para sorrir e celebrar a vida. Mesmo que as coisas aparentemente possam não estar bem, não estar legal, mas eu sempre encontro um motivo para sorrir.
eu sempre encontro o sagrado. O sagrado é aquilo que dá sentido à sua vida. E você pode viver a vida de duas formas. Você pode viver a vida no inferno ou no céu. O que é viver no inferno? É quando você é reativo. O que é viver no céu? É quando você é reflexivo. Não é aquele bateu, levou. É quando você pensa antes de falar. É quando você reflete. É quando você interioriza. Quando você não julga prontamente um acontecimento. Quem que nós pensamos que somos? Quem você pensa que quando acontece um acontecimento na sua vida, você fala, ai que droga, ai que merda, olha o que aconteceu. Não é por aí. Por detrás de tudo existe uma pedagogia divina, existe um aprendizado e você vai usar esse script da tua vida da melhor forma possível, aproveitando da melhor forma possível. Então a lei do propósito implica mais do que procurar um trabalho que nos agrada, implica em nós acessarmos o nosso destino exclusivo, lugar que a gente ocupa no cósmico. Então ele implica numa mudança de consciência, quando eu deixo de ser vítima do mundo e passo a escrever a minha história. Então às vezes, gente, a gente está vivendo uma realidade que não é uma realidade que nós gostamos, que não é uma realidade interessante, mas a realidade que você está vivendo hoje certamente é a realidade que você plantou na sua vida. Nós não somos vítimas do mundo, da história. Nós somos responsáveis. E tem um livro que é muito interessante que fala sobre isso, que é o poder da autorresponsabilidade. Então, quer criar uma realidade nova? Faça coisas para você criar essa realidade nova. Eu falei para um paciente essa semana, eu falei, a única forma de você ser líder, de você liderar, é quando você consegue liderar a sua própria vida. Se você não consegue liderar a sua própria vida, você não está pronto para ser líder. E de que forma a gente lidera a nossa vida? Quando nós não somos reféns da nossa mente, dos nossos comportamentos que a gente não consegue mudar aqui dentro. Se eu não consigo nem parar de pegar o celular antes de deitar da cama, eu consigo ser líder de mim mesma? Se eu não consigo, se eu tenho como propósito ler um capítulo de um livro por dia e eu não consigo ler esse capítulo, eu sou o líder da minha vida? Não. Então nós só estamos prontos para ser líder quando nós sabemos liderar a nossa própria vida. Gente, isso foi sempre muito difícil para mim, principalmente quando eu acordava de manhã, porque eu não conseguia. Porque quando a gente gosta de dormir até mais tarde, o nosso corpo, ele tem as necessidades básicas, que é o sono, que é a fome. E essas necessidades básicas que estão lá na pirâmide de Maslow, lá na base, elas sempre vão querer brigar com as tuas decisões. Porque assim, durante a nossa vida, a gente tem as nossas atividades que são importantes e as atividades que são urgentes. Então, ir para a academia de manhã cedo, por exemplo, é uma atividade que ela não é urgente, ela é importante, mas que se de repente eu não fazê-la, pode chegar um dia que eu vou ao médico e o médico diz assim, Adriana, você está com problema X e você precisa todos os dias fazer exercícios físicos. Então aquela atividade que era importante, ela se torna urgente. Então toda mudança de comportamento, ela nasce de uma decisão. Só que quando essa decisão, ela briga com uma necessidade básica, por exemplo, que é o sono, eu estou falando nisso no despertar. Você, quando abrir os seus olhos,
Por que eu tô falando isso, gente? Porque a gente tá falando em liderança também. Quando a gente abre os olhos, a gente não pode pensar, a gente precisa levantar, porque senão a necessidade básica ela vai vencer, ela sempre vai vencer. Então toda mudança de vida ela nasce de uma transformação, toda mudança de vida nasce de uma decisão. Você precisa declarar: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, se você é desorganizada, você vai chegar na sua casa hoje e vai dizer em bom tom: o seu nome completo, vou dar um exemplo aqui, Rosane C. Batista. Nem sei se tu é organizada ou não, Rosane, mas vamos lá. Vamos supor que a Rosane seja desorganizada, tá, gente? É um exemplo. Ela vai chegar em casa e vai dizer assim: eu, Rosane C. Batista, declaro que a partir de hoje eu serei altamente organizada. Eu vou pegar cada coisa que eu tiro do meu corpo e já vou pôr no seu lugar final. Porque assim, gente, vamos supor que eu chego em casa, pego, jogo essa caneta em cima do sofá. O lugar dessa caneta não é aqui, ela é lá no caneteiro. Depois eu vou desprender de um tempo de tirar a caneta do sofá e levar no caneteiro. Então é sempre o dobro do tempo que a gente leva para reorganizar as coisas. Então toda mudança de vida nasce de uma decisão. Eu decido que eu quero transformar a minha vida, eu decido que eu quero mudar a minha realidade. É isso que você precisa decidir. Se você está vivendo algo na sua vida que não está dialogando com o seu propósito. E qual que é o seu propósito? O seu propósito, ele nasce de um talento. De um talento que você já expressava na sua infância. Daquilo que você faz brincando. Daquilo que você ensinaria aos outros com facilidade. E daquilo que você faria de graça. Então para pensar e escreve num papel todos os talentos que você tem, tudo aquilo que você gosta de fazer e tudo aquilo que você faz brincando. Então, gente, a autoinvestigação, o Deepak fala aqui, não é uma tarefa que a gente deve começar e parar, né? Cada dia, eu sempre falo pro meu namorado, cada coisa que ele faz, eu falo assim pra ele: amor, olha aí, mais um talento seu. Mais um talento seu. Porque às vezes, no dia a dia, a gente vive de forma tão robótica que a gente esquece de observar os nossos verdadeiros talentos. E as pessoas nos são sinais, são espelhos que mostram o nosso verdadeiro talento. Então, de que forma você vai descobrir o seu talento? Você vai anotar aí no papel tudo aquilo que você mais admira nas pessoas. Vamos lá, Júlia. O que tu mais admira numa pessoa, Júlia? Eu tô falando com vocês nesse nosso encontro aqui hoje, tá? Aquilo que você mais admira em mim é o seu talento. Ele pode estar expresso ou pode estar na sua sombra em forma de potência, tá? Então a potência, ela é como uma semente. Dentro de uma semente eu tenho a potência da folha, da flor, do fruto. Dentro de uma semente eu tenho o potencial de uma floresta. Então assim, aquilo que você admira em mim é o seu talento. Eu estou dando o meu exemplo aqui, mas você pode usar isso para as pessoas, todas as pessoas que você admira. E tudo que você não gosta em mim, tudo aquilo que você não gosta no mundo e na humanidade, também tá na sua sombra. Júlio, se a minha mulher falasse, não é falece, né? Falasse dos meus talentos. Júlio, é assim, ó, a gente tá sempre esperando
que o outro nos mostre os nossos talentos. Mas daí você vai ficar dependente desse outro, tá? Então assim, você precisa você mesmo, é você com você com o divino que há em você, pegar um papel e escreve aí os teus talentos, aquilo que você mais admira em você, aquilo que você faz brincando, aquilo que você ensinaria com facilidade a outras pessoas. Esse é o seu verdadeiro talento, tá? Gente, é difícil isso? Como que ficou isso para vocês? Somos como navios na noite, e a corrente que nos sustenta nos leva na direção do nosso propósito. Se abrirmos nossos olhos espirituais e enxergarmos a ilusão do nosso condicionamento, o caminho do propósito nos chamará. Gente, nós estamos condicionados a tudo aquilo que nós nos apegamos como verdade, como verdadeiro, né? Gente, quando faltar 10 minutos para as 9, me avisa aqui, porque o Instagram, ele fecha o encontro agora quando dá 1 hora exato, tá? Antes eu ficava 1h30, mas agora não, tem que ficar atenta aqui para que eu passe todo o conteúdo no tempo que o Instagram nos oferece, tá? Deixa eu ver aqui o que é a Daia Campagnol. A gente se esquece do nosso propósito porque é engolido pela vida adulta. É que a vida adulta, né, Daia, ela é cheia de responsabilidades e a mente tem a necessidade de controlar todas as coisas, e quando nós somos condicionados a essa necessidade do controle, nós deixamos de experimentar o divino que se expressa aqui dentro de nós. E esse condicionamento é quando nós avaliamos todas as coisas, é quando nós experimentamos a vida através das lentes do medo e da ansiedade, não através das lentes da divindade que há dentro de nós. Então, quando acontece alguma coisa, você julga aquilo como sendo muito ruim, muito negativo, você não sabe o que tem por detrás daquilo. Talvez daqui a um tempo você vai entender. Tudo tem o seu tempo. A natureza nos ensina através da sua orquestra, né? O sol tem um horário para nascer, para se pôr. Existe a lei do ritmo, e quando nós burlamos essa lei, é como se nós quiséssemos entrar na primeira série e já passarmos para a quinta série. E daí a gente perde, né? Porque o caminho é tão interessante quanto o destino. Gente, estão escutando a música alta? O meu vizinho coloca... é um sertanejo. Eu particularmente não gosto muito, mas não sei o propósito desse sertanejo no fundo do nosso encontro de hoje, né, gente? Vamos lá. Este caminho do propósito, ele esteve ali o tempo todo. Agora mesmo ele está a nos chamar nas profundezas da nossa consciência. E Deepak Chopra, ele finaliza esse livro, As 7 Leis Espirituais, dizendo o seguinte, que se nós quisermos vivenciar a lei do propósito da nossa vida, a primeira coisa que a gente deve fazer é procurar nos alinhar ao nosso eu superior. E de que forma a gente faz isso? Todo dia a gente toma banho, a gente come, a gente caminha, trabalhamos, exercitamos. Mas o quanto nós nos dedicamos à nossa espiritualidade? E de que forma a gente trabalha a nossa espiritualidade? A relação que nós temos com as coisas. Nós trabalhamos a espiritualidade quando nós mantivermos uma relação sagrada, você com você e com tudo ao teu redor.
O que é essa relação sagrada? Encontrar sentido em tudo aquilo que você faz. Gente, isso é transformador. Eu posso tomar café de qualquer jeito, mas eu posso tomar café de forma sagrada. E hoje eu estava explicando para uma paciente o protocolo da ansiedade, na modulação da ansiedade, que é 21 dias, e um dos exercícios é o aqui e agora. Qual o sabor que esse alimento tem no meu paladar? Quanto tempo esse sabor permanece na boca? Pega uma barrinha de chocolate e deixa ela derreter levemente na sua boca. Não engole ela inteira. Que quando você engole, você perde o caminho. Essa semana eu disse para um paciente, aliás, o paciente disse para mim que quando ele vê o prato de comida, que ele precisa comer bastante, porque ele faz um tipo de exercício de hipertrofia. Ele disse que ele come muita proteína, ele come muito carboidrato e os pratos são grandes. E ele disse que toda vez que ele vê aquele prato, ele tem a necessidade de comer muito rápido, porque parece que esse prato é muito grande e não vai acabar nunca. Mas vocês entendem que quando ele come rápido, ele está perdendo ali o processo? Ele perde todo o sabor, né? E o estômago não tem dentes. Quando nós mastigamos, nós extraímos do alimento a vitamina. Por isso que muitas vezes nos faltam vitaminas. Então é preciso mastigar de forma consciente. Por isso que nós nos tornamos tão esquecidos entre aspas, né, gente? Será que eu liguei o alarme? Será que eu fechei a porta? Não é porque você está ficando velho, não é porque você está ficando esquecido, realmente você não estava ali. Só o seu corpo estava ali, a sua mente estava em outro lugar. E estando em outro lugar, você vai estar ausente. Então, nós sempre estamos ausentes de onde estamos. O seu corpo está num lugar e a sua mente está no outro. E sendo assim, o nosso corpo está em sofrimento o tempo todo, tá, gente? Toda vez que você está num lugar e o seu corpo está em outro lugar, o seu corpo está em sofrimento porque ele está com um sistema de luta e fuga ativado. E você está ausente do seu estado de presença. Para você encontrar o seu verdadeiro talento e o seu propósito de vida, você precisa estar presente. Quando a gente ia para a aula, a professora fazia chamada ou não? Quem aqui está estudando ainda? Quando a gente vai para a aula, a professora faz chamada, o professor? E o que a gente fala quando a professora fala assim? Mariléia Lucon, o que a Mariléia responde? Presente. Verinha Comar, presente. Será que estamos presentes mesmo? A gente está ali só de corpo e a nossa mente está em algum outro lugar. Então, para que a gente possa acessar esse nosso talento, a gente para de procurar o nosso talento e a gente começa. A primeira coisa é a base de toda transformação. Porque tudo que é compulsão, hoje eu atendi uma paciente que ela tem várias compulsões, uma é compras, tem diversas. Eu disse para ela, tudo isso é derivado da ansiedade, porque toda vez que nós estamos insatisfeitos internamente, com um vazio existencial, nós projetamos esse vazio ali fora na busca de algo que nos propicie 28 minutos de dopamina, porque toda compra que a gente faz nos traz 28 minutos de felicidade e depois, gente, já era.
Então aquela bolsa que você queria tanto, aquilo que você queria tanto, acaba se tornando uma consciência pesada quando vem a fatura do cartão, né? Então, para que a gente possa vivenciar a lei do propósito, alimente a divindade que existe dentro de você, levando consigo nas experiências temporais a consciência do ser atemporal. Você é um ser divino. E quando a gente esquece que é divino, nós nos distanciamos da nossa essência, e todo sofrimento vem do distanciamento do ser, da sua essência. Organize uma lista de talentos exclusivos. Então anota aí tudo que você gosta de fazer, tudo que você faria brincando, tudo que você faria e ensinaria outras pessoas com facilidade. E por último, pergunte a si mesmo: de que modo eu posso ajudar? De que modo eu posso contribuir para que o mundo fique melhor? E nunca pergunte o que eu estou ganhando com isso, e sim o que eu posso ajudar. Então, Glauce, Adriana, que chegaram aqui por último, Lígia do Brechó Joinville, Jaqueline. Gente, vocês já descobriram o propósito da vida de vocês? Tem uma palestrante filósofa, a Lúcia Helena Galvão, que ela é presidente da Nova Acrópole do Brasil, que ela diz que o maior propósito humano é ser humano. Não é lindo isso, gente? Porque nós vivemos, ela diz que existem muitas pessoas que andam na rua, que se parecem humanos, mas que são verdadeiros animais. E ser humano nasce da ideia de um colar de pérolas. Esse colar de pérolas tem várias bolinhas, mas existe um fio que liga uma pérola na outra. Então eu e você somos indivíduos, somos diferentes, mas existe esse elo divino que nos liga e que nos une e que nos faz buscar o mesmo propósito. Todo mundo quer ser feliz, né, Samara, Claudiane? Todo mundo quer ser feliz. E mesmo quando a gente erra, a gente está buscando a felicidade, né, Neca? Mesmo quando a gente erra, a gente está buscando a felicidade. Eu falei com uma paciente que sente diversas culpas. Eu disse a ela: você fez o que você podia. Eu fiz o DNA dessa paciente e no DNA ela teve acesso que ela tinha o dom de cura nas mãos e também o dom da profecia. Só que nesse primeiro encontro, no consultório, ela estava ali porque o casamento não tinha dado certo. E ela estava um pouco triste por isso. E quando eu estava explicando para ela que quando a gente impõe as mãos sobre as pessoas, quando a gente tem esse dom de captar o que está dentro daquela pessoa, daquilo que incomoda, eu estava explicando para ela, eu fui dar um exemplo. E eu coloquei as mãos, pedi permissão e coloquei as mãos sobre a cabeça dela. Eu fiz uma imposição de mãos. E quando eu fiz aquela imposição de mãos, eu senti que existia muita culpa dentro dela, excesso de culpa. E ela estava ali para fazer o DNA. O DNA é um direcionamento de vida. E eu disse a ela: você não está aqui buscando direcionamento de vida, você está aqui porque você sente muita culpa aí dentro e você não consegue se perdoar. Você não consegue se perdoar. Porque ela estava num casamento que não deu certo.
Só que eu olhei para ela e disse: você fez tudo o que você podia para dar certo e não deu. Então tá tudo certo, gente. Então assim, se você fez tudo o que você podia, se você deu o seu melhor e não deu certo, o que você vai fazer? Você vai se condenar? Você vai se... E quando a gente sente culpa, e isso é algo muito forte, tá? Qualquer culpa que você sente, o teu inconsciente, ele arranja uma forma de você deprimir, de você adoecer, para que você se purifique daquela culpa. Porque existe uma cultura cristã impregnada dentro de nós, mesmo que você não seja cristão, que o sofrimento purifica. Isso está na base. Então, quando você sente uma culpa, o teu inconsciente, ele arranja uma forma de produzir algo que te faça sofrer, para que você se absolva da culpa que você tem aí dentro. Então, assim, se você fez tudo o que você podia, se você deu o seu melhor, é o que eu disse para ela, tá tudo certo. Então, ela estava se condenando por não ter conseguido manter um casamento. Mas nem tudo depende de nós. Nem tudo. Então, tem coisas na vida que a gente não consegue controlar. E tá tudo certo, né, Liana, Luciane? Então, não se culpe por algumas situações que aconteceram na sua vida, porque a pessoa que você é hoje é muito diferente da pessoa que você foi no passado. E a cada dia Deus nos dá uma oportunidade de renascer. Gente, eu tenho uma novidade bem bacana para vocês. Na próxima semana, e eu vou fazer uma enquete no meu story, tá? Para que a gente possa mudar o dia dos nossos encontros, porque tem muitos encontros de mulheres na terça-feira e eu acabo, às vezes, dividindo, né, esses encontros. Então eu queria ver com vocês o melhor dia para a gente fazer esses nossos encontros. Então eu vou colocar uma enquete e a minha percepção é para segunda-feira. Por quê? Porque quando a gente inicia a segunda, a gente inicia com ânimo e decisão de mudar realmente a nossa vida, né? Quando a gente inicia uma dieta, a gente inicia na segunda. Tudo que é novo, a gente inicia na segunda-feira. E eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Na próxima segunda-feira, nós vamos... Ai, gente, eu não sei se é segunda, né? Eu vou fazer uma enquete ainda, mas na próxima semana, nós vamos iniciar uma trajetória de autotransformação. Então, se a tua vida não tá legal, se você quer transformar algo na sua vida, a gente vai trabalhar todos os campos: físico, mental e espiritual. A gente vai trabalhar essa tríade, que é a base humana, e dentro dessa tríade, desse triângulo, corpo, mente e espírito, a gente vai trabalhar as limpezas, o auto-perdão, a cura da criança interior, a relação com você mesmo, com o outro, as relações. Nós vamos trabalhar o relacionamento com o dinheiro, a abundância, a prosperidade, a escassez. Nós vamos trabalhar uma verdadeira transformação na sua vida. Só que para que essa transformação ocorra, porque ela terá tarefinhas... Gente, isso que eu vou trazer aqui para vocês de graça, se fosse pago, custaria mais de 3 mil reais. E eu vou trazer gratuitamente para vocês. É uma mentoria gratuita toda semana para você transformar a sua vida. E vai começar na semana que vem, mas eu preciso que você responda a enquete do dia para a gente fazer os nossos encontros. O que vocês acham da segunda-feira? É interessante para vocês a segunda-feira, Ana? Gabriel, Liana, segunda-feira à noite, mas eu vou pôr a enquete no nosso story. Então, resumindo, não esqueça que você é um ser divino.
e que aí dentro existe um potencial capaz de ajudar muitas pessoas. E para que você encontre o seu verdadeiro talento, a primeira coisa que você precisa fazer é cultivar o teu estado de presença. Deus se encontra no estado de presença. Você não vai encontrar Deus nas tuas preocupações. O que Jesus disse? Para cada dia basta o seu próprio mal. Cada dia. Então assim, gente, se você quiser carregar o peso do ontem, que vem com a culpa, o peso do amanhã, que vem com a ansiedade, como que você vai encontrar-se, unificar-se com a sua potencialidade pura, se você vive ausente de você o tempo todo? Deus se encontra nesse estado de presença. Então não andei aflitos nem ansiosos, porque não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus permita. Para cada dia basta o seu próprio mal. Então não carrega o peso do passado que vem com a culpa, nem o peso do futuro que vem com a ansiedade. Viva o agora, esse estado de presença. Então, se você quiser verdadeiramente transformar a sua vida, serão 8 encontros, vai começar na próxima semana. A gente vai colocar aqui uma enquete do melhor dia da semana, o que vencer nós faremos. Eu só tenho que ver se a minha agenda da noite da semana que vem não está preenchida, porque geralmente a minha agenda está em 20 dias, 30 dias de preenchimento. Mas eu transfiro esse paciente para outro dia, converso e a gente chega num consenso. Então a gente vai trabalhar todos os âmbitos da sua vida, física, mental e espiritual. Viver a vida que Deus sonhou para você. Uma vida de liberdade física, mental e espiritual. O que adianta você ter liberdade para poder ir e vir se você não tem liberdade mental? Você está lá em Fortaleza, de frente para o mar, aquela coisa maravilhosa, e a tua mente no estado mental dos problemas, da escassez, da dependência neuroquímica das preocupações. Uma coisa eu vou dizer para vocês, para que você faça esse processo de transformação na sua vida, você precisa entender que a vida que você está vivendo hoje, embora você possa estar vivendo uma situação desconfortável na sua vida, ela é conhecida para sua mente. A pessoa que você vai se tornar após esse processo de transformação, ele é ainda desconhecido para sua mente. A mente não sabe lidar com o novo. Tudo que é novo causa medo, causa repugnância, distanciamento. Então, eu vou trazer para vocês, a partir de semana que vem, essa transformação corpo, mente e espírito. São 8 encontros onde você irá verdadeiramente transformar a sua vida. São encontros gratuitos. Praticando a lei do dar e receber. À medida que você dá, é à medida que você recebe. Gente, foi um prazer estar com vocês. Agora eu vou abrir um brechó ali num grupo, vou abrir às 9 horas, vou só comer um peixinho aqui, uma proteína. E fique de olho aí nos stories, comenta esse nosso post, esse nosso encontro de hoje vai ficar gravado aqui. E comenta ali se fez sentido para você, o que você pode compartilhar desse nosso encontro de hoje. Já aos sábados, geralmente a gente tá com a família, tá viajando, né? É um momento de lazer. Sábado eu não consigo, mas durante a semana sim, tá bom? Paz e bem. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. E até o nosso próximo encontro. E vai lá no story. Vai lá no story e depois preenche, né, essa nossa enquete aqui, que dia que fica melhor para você, tá bom? Então a Jaqueline, parabéns querida, adorei, boa noite, Adri linda, amei. Gente, esses dias acho que foi a Sueli que falou aqui, né? Não, foi a Sônia,
Foi a Sônia. Ela ligou pra mim e disse assim, Adri, ela disse, tudo que você fala nas lives eu faço. E eu já verdadeiramente transformei a minha vida. Ela disse que é como uma abelha com mel. Ela disse que tá sempre ouvindo todas as coisas, participando de todas as coisas. Então, gente, tem muito conteúdo gratuito nas redes, né? E tudo é disponível pra gente. Vai de você saber escolher aquilo que agregue na sua vida e aquilo que vá transformar a sua vida. Tá cheio de pelinho aqui do meu gato que tava aqui no meu colo, gente. Gente, paz e bem e até o nosso próximo encontro. Escreve aqui que vai ficar gravado se esse encontro fez sentido pra você. Ah, foi a Sueli que falou isso, né, Sueli? A Sueli que falou que é como uma abelha no mel. Ela segue tudo que tá escrito aqui, tudo que eu falo. Tchau, tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.